Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz. Nós hoje vamos ter a nossa aulinha ainda sobre a litosfera, né? Mas olhando quais são os agentes externos de transformação do relevo. Lembrando que nas últimas aulas nós vimos quais são os agentes internos, né? Vulcanismo, tectonismo e, e agora a gente vai começar a ver quais são os agentes que transformam a litosfera, tá bom? Quais são esses agentes externos? Eles também recebem o nome de agentes exógenos do relevo. Tá? Esses agentes eles são agentes modeladores. O que significa isso? Eles transformam, eles modificam, né, a estrutura do relevo. Tá? Então, toda a forma do relevo, né, que a gente observa por aí na paisagem, elas são resultados desses agentes exógenos. Os principais agentes exógenos ou externos são o intemperismo, a erosão e a sedimentação. Dentre esses agentes exógenos, nós temos aí os rios, as chuvas e o mar, representados pelas águas, né? Então, os rios eles formam as planícies fluviais e os deltas. As chuvas elas provocam o desgaste do solo e também podem provocar o aparecimento de vossorokas, então elas transportam os sedimentos, transportam as rochas, né, de cima para baixo, das partes mais altas para as mais baixas, e as águas do mar, elas também modificam as formas do relevo litorâneo por meio de um trabalho construtivo e destrutivo. Construtivo quando formam as praias e destrutivo quando destroem as rochas presentes no litoral. O vento também é um agente, né? Ele tem tanto ação destrutiva quanto ação construtiva. Então, destrutiva é chamada de deflação e corrosão. Então, o que seria a deflação? Os ventos varrem as areias, né, os sedimentos, e corrosão seria o contato que esses sedimentos têm com outras rochas. Tá? Então, isso faz com que ocorra um intenso lixamento. O que significa isso? Quando uma rocha bate na outra. Então, você tem uma rocha fixa e os sedimentos que são transportados vão entrando em atrito com essas outras rochas. E temos também as geleiras, chamadas de erosão glacial. Então, forma-se vales em formato de U. E aí nós temos o que a gente chama de morainhas, que são acumulações glaciais. Da mesma forma que a chuva transporta das partes mais altas para as mais baixas, a neve também transporta sedimentos das partes mais altas e se acumula nas partes mais baixas. Então vejam aí alguns agentes, tá? Então algumas imagens. A primeira imagem é sobre a abrasão marinha, então, né, a água do mar, como ela atua. A segunda e a terceira são por conta do agente o vento, né, que constrói e destrói, né, ao mesmo tempo. Aqui nós temos as geleiras, então atua sobre o relevo através da erosão glacial, então ocorre pela movimentação de grandes blocos de gelo em função da gravidade, então das partes mais altas para as partes mais baixas, provocam vales em formato de U, chamados de fiordes. Então nessa imagem aqui de baixo nós temos um fiord, observe que é um vale em formato de U, né? E os sedimentos transportados pelo gelo, que se depositam na base das montanhas, são chamados de morainas ou morenas. Tá? E aqui a acumulação marinha. Então, como eu falei para vocês, né, a água do mar ela constrói também. Então, ela constrói o que a gente chama de praia. Então, toda a água do mar ela vai trazendo os sedimentos e aí vai acumulando, formando a praia. O recife de arenito, tá? Esses recifes aqui, que são essas porções aqui embaixo, também são formadas pela acumulação de sedimentos
e aí nesse caso é de organismos vivos e não vivos. Restinga, que seria uma faixa paralela ao mar, né? Então uma faixa de sedimentos de areia paralela ao mar, vou mostrar em outra imagem para vocês. E o túmulo, que também seria um depósito de areia, de sedimentos, ligando uma ilha ao continente. Tá bom? Aqui nós temos também a abrasão marinha, que seriam as falésias ou barreiras. Tá? Então aqui a água do mar ela entra em contato com as rochas, né? com esses paredões que tem na beira do mar, e ela vai desgastando essas rochas, né? conforme ela vai batendo na rocha, no paredão. Bom, e aí nós temos o que a gente chama de intemperismo. Tá? Para falar sobre o intemperismo, eu vou me remeter à apostila de vocês. Tá? Então acompanhem lá. Bom, o intemperismo, né, se vocês conseguirem acompanhar lá na página 30 da apostila de vocês, ele pode ser de 3 maneiras. Ele pode ser físico, químico ou biológico. Observe aquela imagem ali, Vale das Bolas no Cazaquistão. Tá? O intemperismo ele é o processo de desgaste das rochas. Tá? E nesse processo de desgaste ocorre a fragmentação de blocos ou pedaços menores. É importante a gente pensar o seguinte, no intemperismo físico existe uma característica muito importante da região onde acontece, que é o quê? É a ausência de água. Por conta disso, a variação de temperatura é maior. Então, a rocha ela sofre um desgaste, essa fragmentação, quando a variação de temperatura é grande. Vocês já devem ter dormido em casa de madeira. Durante a noite, o que acontece na casa de madeira? Não ocorrem pequenos estralos? Por que ocorrem esses estalos? Porque durante a noite a temperatura baixa muito. Então toda a matéria ela se dilata e se contrai conforme a temperatura. Então quanto mais quente, né, a matéria, as células, as moléculas, elas se expandem e elas se dilatam, tá? Ficam mais distantes uma da outra. Quando ocorre o resfriamento, a matéria, as moléculas se aproximam, então se comprimem. E a madeira, ela sofre esse processo, assim como as rochas. Esse processo de dilatação e contração, por conta da variação de temperatura, faz com que a rocha se quebre. Tá? E aí nós temos o processo de intemperismo físico. Beleza? Se vocês quiserem acompanhar, né, vocês têm um aplicativo lá do Positivo On, tá? O Positivo On não, do RA Positivo, desculpe. É só apontar, né, o celularzinho com o aplicativo aberto para esse QR Code aqui e ele vai abrir as informações sobre o intemperismo físico. Bom, o que seria o intemperismo químico? Diferentemente do intemperismo físico, o intemperismo químico ele ocorre onde tem muita água. Então, o que acontece? A água, vocês já devem ter ouvido falar que a água é o solvente universal. Ou seja, ela dissolve a maior parte dos materiais. Tá? E entre uma rocha e outra, né, entre um mineral e outro, existe uma espécie de cimentinho que fixa uma outra. A água, nos lugares onde ocorre o intemperismo químico, a água infiltra no solo e dissolve esse cimentinho que cola uma rocha a outra. Esse processo de dissolução, quando ela dissolve esse cimento, as rochas se soltam. E isso ocorre em regiões, isso é uma reação química e ocorre em regiões mais úmidas. Bom, isso tudo está descrito ali. Beleza? Vamos para frente. E aí nós temos o intemperismo biológico, que ocorre por ação dos seres vivos.
Tá? Então, as plantas, os animais que se fixam às rochas, eles provocam a quebra dessas rochas. Então, observem na imagem ali, né? Você tem uma plantinha que fixa suas raízes na rocha e isso faz que ocorra um processo de quebra. Não tão acentuado, mas ocorre. Tá? Então aqui está falando, ó, os intemperismos químico e físico se reforçam mutuamente, ou seja, um facilita a ocorrência do outro. Ambos os tipos podem ainda ser acelerados pela ação dos seres vivos. Plantas podem nascer em pequenas fraturas de rochas e, à medida que suas raízes crescem, vão se infiltrando e aumentando essas fraturas, o que possibilita a entrada de água e incremento do intemperismo químico, por exemplo. Tá? Alguns animais também cavam o solo, e isso provoca uma quebra das rochas. Beleza? Bom, as atividades que eu quero que vocês façam dessa vez são as atividades da página 31. Tá? Então vocês vão responder essas perguntas aqui sobre intemperismo físico, químico e o biológico. Tá? Vão responder essas perguntas. Tá? E aí aqui vocês vão dar uma lida em cima do que eu falei para vocês sobre erosão. Tá? Observem que erosão pluvial ela é uma erosão causada pela água das chuvas. Então essa erosão causada pela água das chuvas faz com que, né? Então quando chove a água, o pingo da chuva, ele bate no solo descoberto. Tá? E isso faz com que quebre as rochas e a própria água da chuva transporta esses sedimentos. Observem aqui alguns exemplos. Então, a vossoroca, a ravina, né, que são essas fissuras no solo, que são essas valetas no solo formadas pela água da chuva. Quem mora em rua sem asfalto deve perceber, né, deve conseguir lembrar, associar a esse processo. Quando chove, o que acontece com os sedimentos? Eles são transportados e vão formando essas valetas na rua, tá bom? Então, vocês deem uma lida, né, nesse textinho aqui que ele explica um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Quais são as áreas que mais sofrem com esse tipo de erosão? São as áreas agrícolas. Por quê? Porque quando se retira a cobertura vegetal que protege o solo, né? E essa água e o solo fica exposto à água da chuva, ocorre uma quebra maior dessas rochas. Então, por isso, existem técnicas para plantio para proteger o solo para que não ocorra esse processo erosivo causado pela água da chuva, chamado erosão pluvial. Aí nós temos a erosão fluvial, que é a erosão causada pela água do rio. Lembrando sempre que se vocês quiserem observar informações a mais, é só colocar o seu aplicativo do RA positivo sobre o QR Code, tá bom? Como é que funciona a erosão causada pela água dos rios? A água do rio, ela vai turbilhando o fundo do rio e aí vai formando vales em forma de V, como nessa imagem aqui no Arizona, tá bom? Vai formando o vale, que são chamados de cânions. Beleza? Essa própria água do rio que vai desgastando a rocha que está nas margens e no fundo, vai transportando também esses sedimentos para regiões mais baixas. E aí nós temos a erosão eólica, que é causada pelos sedimentos transportados pelo vento. Tá? Então, esses sedimentos são transportados pelo vento, eles se chocam com outras rochas e vão desgastando outras rochas. Esse desgaste também gera mais sedimentos que também são transportados pelo vento. E aí eles vão se acumulando em algum lugar. Tá? Então, esse é um processo destrutivo. E aí, na medida que esses sedimentos são acumulados em algum lugar, por exemplo, como em dunas do deserto, passa a ser um movimento construtivo. Beleza? A erosão marinha eu já falei para vocês, já mostrei para vocês naquelas imagens, tá? E aí vocês podem também dar uma lida aqui, olhar o desgaste, né, de uma falésia pela erosão marinha na imagem, tá? Essa imagem aqui é da Ilha do Mel, que vocês devem conhecer já, tá? Então a Ilha do Mel é um importante ponto turístico do litoral do Paraná.
tá? E existem duas partes conectadas na Ilha do Mel, que é essa, e aí ligada por um tômbolo, tá bom? E essa ligação aqui é feita justamente pela sedimentação da água do mar. Então a água do mar vai trazendo os sedimentos e eles vão se acumulando nessa região aqui. Beleza? A erosão glacial também já falei para vocês, né? É uma erosão causada pelos sedimentos que vêm da parte mais alta das montanhas, forma-se vales em forma de U, né? E esses vales, né, como na imagem aqui, formam o que a gente chama de fiord, muito comum na Noruega, na Suécia. Bom? Bom, agora o que eu quero que vocês façam? Considerando as aulas passadas, além de tudo, além da atividade da página 31, eu quero que vocês façam a atividade da página 35 para completar a apostila de vocês. Beleza? Vocês vão completar a tabela, vocês vão completar as informações ali com as informações sobre se é tectonismo, se é vulcanismo, se é terremotos, tá? Nos primeiros quadros. Aí ali embaixo você tem um outro organograma com agentes externos, intemperismo, erosão. Aí vocês têm que completar quais são os 3 tipos de intemperismo e quais são os tipos de erosão, tá bom? E ali na página 36 eu quero que vocês resolvam todas aquelas questões ali do número 1 e o número 2. E assim a gente conclui esta unidade. Beleza? Um grande abraço para vocês todos e até mais.